Deus és tu. Amém? Graças a Deus. Os irmãos acharam? Amém? Atos 17, do versículo 15 ao versículo 34. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Mas ainda antes, damos a palavra sobre enquanto os irmãos procuram, nós temos, ou vamos ter ali um slide que diz ali, ao Deus desconhecido. Amém? Tem um versículo aí, no versículo 23, nós daqui a pouco vamos analisar esse versículo, que diz: porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito, ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Amém? Cadê na sua cabeça? Vamos orar. Meu Deus e Pai, te pedimos a tua bênção, a tua graça, a tua direção nesta tarde. Diante da tua presença, Senhor, porque só tu és Deus e Senhor. Toma as nossas vidas. Aquilo que for falado e ministrado seja conforme a tua vontade. A ti daremos a glória e o louvor. A ti daremos a adoração em nome de Jesus. Amém. Amados, ali do lado... Não, ainda antes. Ali do lado da foto temos um altar, ok? Que está no museu, um museu em Itália, que se chama Palatino. Aquele altar ali será um altar idêntico àquilo que nós vamos estudar hoje. O altar que ficou famoso, por conhecido, o altar ao Deus desconhecido. Amém? Não é aquele que estava no texto bíblico que nós vamos ler. Este altar encontra-se no museu agora e foi encontrado algumas milhas afastado do local que a Bíblia descreve. Então não será o mesmo, mas algo muito idêntico. Era comum naquela época eles fazerem o altar ao Deus desconhecido. Nós já vamos analisar porquê, vamos ver porquê nesta tarde. Amém? Eu gostaria da sua máxima atenção sobre este assunto, porque, querendo Deus, nós na terça-feira que vem iremos começar uma série de estudos bíblicos e hoje será a introdução a esse assunto. Tá? Nós vamos começar, embora já falámos sobre isso também, o pastor Gil teve connosco, falou sobre a onipotência e a omnipresença de Deus, mas nós teríamos e vamos estudar alguma coisa sobre os atributos de Deus, que, querendo Deus assim, iremos começar na terça-feira após o período de oração. Irá se prolongar, não sabemos por quanto tempo, mas se o Senhor não vier antes, a gente há de chegar ao fim, mas não saberemos tudo sobre Deus. Iremos estudar os atributos de Deus. O que eu gostava que nós lêssemos o texto bíblico, gostava que você mantivesse a sua Bíblia aberta. A Rosa vai passar no projetor, mas eu gostaria que você mantivesse a Bíblia aberta e vamos acompanhar versículo por versículo todo este texto bíblico. E posso-vos dizer já que eu creio que a nossa mensagem vai ser um pouquinho longa, mas vamos ficar atentos e vamos ter o máximo de paciência para podermos entender. Amém? Atos 17, versículo 15, diz: e os que acompanhavam a Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem com ele, o mais depressa possível partiram. Parando aqui, irmãos, nós encontramos o primeiro versículo. Vamos fazer uma análise, vamos fazer um pouquinho de uma interpretação. Diz que Paulo e Silas, portanto, os que acompanhavam Paulo foram e levaram até Atenas. Então, o sítio, o local onde se passa esta passagem bíblica é em Atenas. E quando Paulo esperava em Atenas, o Espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. Descreve-nos a passagem e a história também nos mostra que naquele lugar em Atenas havia muita idolatria. Disse alguém que havia mais deuses que habitantes. De tal ordem era a idolatria naquela cidade e a quantidade de altares e de deuses e todas essas coisas. Eu ia pedir ali, irmão José, se podia buscar uma água ou alguém. Tá. Tu podes, filho? Ok, o que o Tiago? Amém? Isso, obrigado. Que equipe maravilhosa, amém. Era só um, tá? Um traz a água, outro traz o guardanapo. Amém. Deus. Enorme hoje, irmãos, que eu não sei onde é que é de pôr as mãos, não é? Acho que eu nunca preguei assim. O irmão Ricardo inventou isto, eu não sei onde é que é de pôr as mãos. Não tenho microfone para agarrar. Amém, graças a Deus. E enquanto, então, o Espírito de Paulo se comovia, ele via a cidade entregue à idolatria. Havia uma idolatria, tem um termo em Portugal que a gente fala escancarado, não é? Era por todo lado. E Paulo se comoveu, e o seu espírito se comoveu, vendo a cidade entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga, irmãos, estão a acompanhar, em 17, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam.
Então Paulo disputava, Paulo falava, Paulo contendia, Paulo advertia, Paulo pregava e anunciava. E diz que alguns dos filósofos epicureus, amém, obrigado, e estoicos, contendiam com ele e diziam: que quer dizer este paroleiro? Obrigado, filho. Amém. E outros, parece que é pregador. Deixa eu ler agora. Obrigado. E outros, parece que é pregador de deuses estranhos, porque anunciava a Jesus e a ressurreição. Reparem, meus amados irmãos, que a esta altura, Paulo disputava com eles, Paulo falava com eles o Evangelho. Paulo falava de quê? De Jesus e da ressurreição. Lembram da Escola Dominical 2, que o irmão José ministrou? E nos falou do evangelista. E eu terminei a lição a dizer isso, que nós temos que pregar a Cristo e Cristo crucificado. Paulo chega naquele lugar, e naquele lugar de idolatria, naquela grande cidade, que havia tantos deuses, ele começa a falar de quê? De Jesus e da ressurreição. E diz que, alguns diziam, que quer dizer este paroleiro? Este contador de histórias, este contador de fábulas, este indivíduo que nos conta aqui uma história qualquer, o que é que isto quer dizer? E diz a palavra do Senhor, que tomando, no versículo 19, levaram dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos, queremos pois saber o que é isto. Eles pegaram em Paulo, levaram Paulo ao Areópago e disseram: olha, o que é essa nova doutrina? Nós nunca ouvimos falar disto. Com tantos deuses que havia naquele lugar, com tantos ídolos, eles não conheciam, não entendiam, não sabiam o que é que Paulo estava a falar e o que é que era isso de Jesus e a ressurreição. Diz a palavra no versículo 21 que todos os atenienses e estrangeiros residentes sem nenhuma outra coisa se ocupavam senão de ouvir e dizer alguma novidade. Qual era a ocupação daquele povo? O falatório. Os contos e ditos. Aquele povo ocupava-se de contos e ditos. Ouviam uma coisa e contavam e falavam e discutiam e todas essas coisas. Lembra, irmãos, Atenas, não é? Nós lembramos Platão, Sócrates, os filósofos, os socráticos, né? A área ali da minha esposa, né? Ensinava a filosofia. Eu fui aluno dela no seminário, ela foi minha professora de filosofia. Se eu errar nesta, ela depois em casa corrige-me, não é? É aquele centro ali onde existia toda essa filosofia, todo esse entendimento, e que era algo virado extremamente à idolatria. Amém? A ídolos, a deuses. E então eles ocupavam-se só de ouvir e dizer alguma novidade. Amém? Que ocupação interessante, não é? E estando Paulo no meio do Areópago, disse: agora Paulo tem a palavra. Eles levam-o lá, porque ele começa a disputar, e começa a discutir, e começa a falar de alguma coisa que eles não ouviam, nunca tinham ouvido falar, Jesus é a ressurreição, e disseram: o que é que este contador de fábulas e de histórias quer dizer? Pegam nele, levam ao Areópago, e então queremos ouvir o que é que tu tens para dizer. Explica lá a tua filosofia, explica lá o que é que tu entendes, explica lá o que é que tu sabes, porque a nossa ocupação é esta, é ouvir contar coisas. E Paulo diz, no meio do Areópago: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos. Eu acho que Paulo queria dizer extremamente, não é? Ele disse um pouco supersticiosos. Porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar ao que estava escrito: ao Deus desconhecido. E terá sido um altar, por favor, o slide atrás, parecido então com aquele que está ali, que eu disse que estava lá no museu em Itália. Não é o mesmo, amém, amados? Mas parece que um altar ao que estava escrito: ao Deus desconhecido. E Paulo diz: e esse pois que vós honrais, não conhecendo, é o que eu vos anuncio. Paulo diz: olha, aquele altar que está lá, vosso, que diz ao Deus desconhecido, e esse que vocês honram, mas vocês não o conhecem, é esse o Deus que eu vos anuncio. Este é o Deus que Paulo quer anunciar. Um Deus que no meio todos aqueles deuses, era o que é realmente Deus. Que eles honravam, mas não sabiam quem era. Que eles queriam conhecer tanto das divindades, inventavam divindade para cada coisa, mas o verdadeiro Deus eles não conhecem. E Paulo diz: eu vos vou anunciar esse Deus. E Paulo descreve, desde agora até o versículo 29, alguns dos atributos de Deus, que eu vou tentar não me perder. Eu vou tentar dar uma passagem, tá? Porque conseguiríamos falar muito de cada um, não pelo nosso entendimento, nem pelo nosso conhecimento, mas pelo poder de Deus que existe na sua palavra quando falamos dos atributos daquele que é Deus. Amém? Então vou tentar ser conciso em cada um. Eu pus umas notas aqui muito pequenas de lado, nós vamos ficar por aqui. E depois iremos estudar os atributos de Deus, então às terças-feiras, querendo Deus, a partir desta semana.
Primeira coisa que Paulo fala no 24 é o Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Primeira coisa que Paulo começa a pronunciar, o Deus que eles não conheciam, é o Deus Criador. O Deus Criador de todas as coisas. O Deus que fez o mundo e o que nele há. O Deus que não transformou, mas criou. Qual tem uma diferença? Muito grande, irmãos. Muito grande. Há uma diferença muito grande em você pegar em batatas e dessas batatas fazer puré. Não foi assim que Deus fez. Ele criou do nada. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. Ele é o Senhor Deus. Quando muito você transforma qualquer coisa, Ele criou. Do nada. Daquilo que não havia. De onde não havia o Senhor Criador. Versículo 25. Nem tampouco é servido por mão de homens, como que necessitamos de coisa, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Um Deus que não é servido por mãos de homens. Um Deus que é independente. Um Deus que não precisa de nós. O maior absurdo, irmão, é o ser humano pensar que Deus precisa dele. Irmão, Deus existia antes que você existisse. Antes que os seus pais existissem, os seus avós existissem e Adão e Eva existissem. E parou aí, não tem macaco. O Senhor Criador de todas as coisas existe. A sua glória não é maior nem menor porque você cantou o hino hoje. Porque Ele é Deus. Um Deus independente. Não depende daquilo que Ele criou. Você depende, eu falei há pouco, fazer batatas, puré, e você depende do que você transforma porque você quer comer. Mas Ele não precisa disso para nada. Ele não precisa da criação para nada. Ele não enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar porque Deus estava tão triste que Ele não tinha mais nada para fazer, e então Ele estava tão deprimido porque o homem que Ele criou se perdeu. Não, Ele não precisava de nós para nada. Ele podia nos ter destruído. E foi feito outra coisa melhor. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Criador. Ele não depende de nós. Ele não depende, nem nunca dependeu dos seus profetas para anunciar o caminho. E Ele deu a oportunidade aos seus profetas que pudessem falar em nome dEle. Ele nos dá a oportunidade de que nós possamos cantar para a glória dEle. Ele não precisa do nosso louvor. Ele tem prazer nele, claro. Ele tem prazer na sua criação, claro. Ele nos criou para o seu prazer. Lembra do hino que nós cantamos? Tudo Ele fez para seu louvor. Um Deus independente, um Deus poderoso, um Deus grande. E Ele mesmo é quem dá a vida, a respiração e todas as coisas. Um Deus maravilhoso, extraordinário, um Deus grande. Era esse que Paulo anunciava. E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra. Você sabe uma coisa, irmãos, quando a gente fala do Evangelho, fala de Cristo e fala de Deus às crianças, elas têm uma facilidade grande em entender. Mas há dias o Tiago pôs uma pergunta interessantíssima. Se Deus criou Adão e Eva, de onde é que veio toda essa gente? Porque eles eram marido e esposa. E ele entendeu os filhos, ele não entendeu foi os netos. De onde é que veio os netos? Porque irmãos não podem casar. Eu disse, é verdade, filho, realmente irmãos não podem casar. E expliquei a diferença de quando Deus criou e depois Deus estabeleceu os princípios da família. Amém? Não é? Porque Deus disse a Adão, é bom que o homem deixe pai e mãe e se une à sua mulher e serão os dois uma só carne. E Adão pode ter perguntado, que coisa é pai e mãe mesmo? Porque não tinha nem pai nem mãe. Foi criado do próprio Deus. Amém? Então eu tive que explicar aí que Deus teve um padrão diferente. Quando Ele criou para a sua própria honra, glória e louvor, Ele fez dessa maneira. Amém? Um Deus onipotente. Um Deus capaz de criar toda uma geração humana a partir de Adão e Eva. Um Deus omnisciente, porque diz que determinados os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Um Deus onisciente, um Deus que conhece todas as coisas, tem todo o conhecimento, todo o poder. Não é um Deus que sabe, que processa. Às vezes a gente pensa que Deus é assim, aquilo que a gente tem assim de mais interessante, que é um computador, não é? Deus é um computador que processa toda aquela informação que chega de todos os lados. Não, esqueça isso. Ele está em todos os lados, tudo existe nele e fora dele não existe outra coisa. E Ele conhece, sabe e está em todos
os lugares ao mesmo tempo. Aleluia! E de um só fez toda a gente. Amém. 27. Para que buscassem ao Senhor e porventura tateando pudessem achar que não está longe de cada um de nós. Agora Paulo começa por explicar os atributos de Deus, aquela glória, aquela majestade, aquele Criador, aquele Deus que Ele é. E agora ele começa a descer ao nível de dizer que é possível que busquemos ao Senhor e o possamos achar. Ele agora começa a apresentar a Deus de uma forma pessoal, um Deus que pode ter relacionamento connosco, um Deus que se comunica conosco, um Deus pessoal, um Deus comunicável. Amém? Os irmãos estão a acompanhar? Um Deus de relacionamento com a sua criação. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Um Deus sustentador de todas as coisas. Irmão, Deus não só nos criou, como Ele nos sustenta. E se você acha que Deus não sustenta a sua vida, faça um teste, mas não por muito tempo, senão você vai morrer. Pare de respirar o ar que Deus lhe deu, agora. Acabe com isso, irmão, você vai morrer. Ele nos sustenta. Irmãos, uma vez eu ouvi uma expressão tão bonita. Tá? Quando você olha pela luz e você vê aquela poeira, tá? Aquela poeira que você não consegue mexer, você põe lá a mão, mas fica lá. Cada particularzinha daquelas poeira, daquelas moléculas ali, foram criadas por Deus por uma razão naquele lugar. Assim é Deus. Qual é o exemplo na Escritura que nós encontramos mais notório? É que ele diz que não cai um cabelo da nossa cabeça que ele não saiba. Eu vou tentar não olhar para a cabeça de ninguém, senão os irmãos vão achar que eu estou à procura de careca. Não cai um cabelo. Cada coisa ele pôs no seu lugar certo. E ele é o sustentador de todas as coisas. O mundo existe porque ele é Deus. Amém? O sustentador de todas as coisas. Nele existimos e por ele nos movemos. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Nada se pode comparar a Deus. Deus é único. Não há nada que você possa comparar com Deus. Alguém falou uma vez que se chegasse aí uma nave espacial, aí com uns marcianos verdinhos e tal, que é assim que eles fazem nos filmes, né? Viesse aí e dissesse assim, dissesse assim para mim, quem és tu? Eu poderia dizer, eu sou como aquele. Até nascemos no mesmo dia, que é o Ricardo. Só sou mais bonito, né? Mas eu sou como aquele. Tal e qual como aquele. Mas quando você chega diante de Deus, só alguns irmãos é que acharam piada, os outros já concordam, né? Se chegasse diante de Deus e dissesse assim, quem és tu? Único. Não pode comparar com ninguém. Ele não é um humano um bocadinho melhor. Ele não é como nós, mas muito melhor. Ele é completamente diferente, porque Ele é Deus, Ele é único. Ele é o Senhor. E Paulo começa a falar lá, a Atenas, explicando quem Deus é. E estes são alguns dos atributos que Deus tem, dos muitos atributos. E diz no versículo 30, mas Deus, não tendo em conta os tempos de ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam. Ele não disse, quem quer ir para o céu? Então ora comigo. Senhor meu Deus, tal. O que é que ele falou? Arrependimento. O que é que ele prega? O Deus que eles não conhecem. Quem é que ele descreve? O Deus desconhecido. Para eles, o Deus conhecido a Paulo. E Paulo descreve, e depois Paulo diz que ele quer que todos, em todo lugar, os homens se arrependam. Ele fala de arrependimento. Porque quanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando dos mortos. Quem é? Jesus. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões a ele, creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita,
e uma mulher por nome Damares, sem sabor de mel, e com eles outros. Amém? Então nós tínhamos aqui alguns que creram, e entre eles uma tal de Damares, amém? Damares, e o tal Dionísio. Então Paulo saiu daquele lugar. Amém? Esta é a exposição, ou uma das pregações de Paulo, num lugar difícil, onde poucos creram. Uns até escarneciam, e outros disseram, havemos de ouvir outra vez falar sobre isso. Qual foi o interesse do povo que ouviu? O que é que chamou a atenção? O facto de alguém estar a contar uma história diferente daqueles que eles ouviam. Um terreno difícil de pregar o Evangelho. Um lugar terrível. Um lugar complicado. A idolatria era muita. O que é que Paulo faz? Ele pega no altar, para o altar, por isso. Ele pega no altar lá e ele diz, olha, o Deus que vocês não conhecem é o Deus que eu vos prego. Como é que Paulo, e vocês assim, irmão, hoje há muita ideia, você não pode julgar. Paulo chega naquele lugar, em Atenas, e está à espera dos outros, amém? E anda por a cidade, e se comove o seu espírito por ver a cidade entregue à idolatria. E ele começa por afirmar a eles que eles não conheciam a Deus. Como é que ele sabia isso? Pelo fruto. Qual é o fruto? Tanta idolatria. Como é que alguém que conhece a Deus pode levantar altares em oposição ao Deus que é único? Pelos atributos de Deus, e Paulo, conhecendo os atributos de Deus, ele pôde dizer que aqueles que ali viviam naquela cidade desconheciam a Deus, não conhecendo os atributos dele e ofendendo. E um dos atributos é unicidade, único. Deus. Não há outro. Não levanta altar a outro Deus que não existe. Outro Deus. E aquele que conhece o Deus verdadeiro sabe isso. E aquele que conhece a Deus sabe isso. Paulo começa por dizer a eles claramente, vocês não conhecem a Deus. E eu vos vou anunciar o Deus que vocês veneram, honram, mas não conhecem. Irmãos, nós precisamos, é urgente. E há alguma coisa que eu queria falar com vocês, irmãos, de uma forma muito pessoal. Eu queria que você entendesse isto, por favor. Não é tanto até uma mensagem para pôr na internet, embora a gente vai pôr, porque eu pedi a alguns irmãos que não pudessem estar hoje, pudessem assistir, dada a importância e a urgência para a igreja aqui. Irmãos, ao longo dos séculos, da história do cristianismo, este foi um assunto muito estudado pela igreja. Os atributos de Deus. Tem despertado a mim e tem-me levado a estudar bastante sobre este assunto. Irmãos, eu queria vos dizer que nós precisamos conhecer a Deus. Nós precisamos conhecer quem Deus é. Eu vou trazer um exemplo daqui a nada. E eu queria que o irmão acompanhasse com atenção isso. Para que nós entendamos porque é que nós precisamos conhecer a Deus. E porque é que vamos estudar os seus atributos. De tempos a tempos a igreja estudou isto. E alguns irmãos até localmente aqui me falaram, me despertaram para este assunto. Precisamos de conhecer os atributos do Deus que nós servimos. Eu gostaria que a Rosa vai pôr o slide seguinte. Os irmãos recordam-se aqui, há um mês e pouco atrás, foi o aniversário da minha esposa. Lembram-se? Não esse, o outro. Perdão, o outro. Foi o aniversário da minha esposa. Lembram-se? Eu vou ler o que nós pusemos ali. Tá? Quando os irmãos quiseram fazer a festa surpresa à Soninha, perguntaram-me de 3 opções qual o restaurante que ela gostava mais. E nós acabámos de ir para o Olive Garden. E para quem não gosta de comer italiano, paciência, né? E nós fomos ao Olive Garden. Lembram-se, irmãos? Quantos estavam? Estava quase tudo. Todo mundo sabe, não é? Tá? Nós estivemos lá. Os irmãos perguntaram, olha, de 3 opções, deram-me 3, não me lembro as outras. Até há dias estava a te falar e estava a tentar me lembrar quem eram as outras, mas não me lembro. De 3, qual é o que a Soninha gosta mais? Olhem as minhas possíveis respostas. Ou não poderia ser. Qualquer um deles serve. Se me perguntasse assim, olha, dos 3 restaurantes, qual é aquele que a Soninha gostava de ir? Que era a festa surpresa dela, é a minha esposa. E eu dissesse assim, olha, qualquer um serve. O que é que eu diria? Eu estava a ter desrespeito por ela e pelos seus gostos. Era um absoluto desrespeito. Se me tivessem perguntado essa pergunta no dia que eu conhecia a Soninha, eu possivelmente não sabia. No dia que eu a conheci, não sabia. Ao fim de 19 anos, não é um problema sério,
saber qual é o que ela gosta mais. Mostrava que eu tinha um desrespeito muito grande por ela e por aquilo que ela gosta. Qualquer um deles serve. Olha a segunda pergunta. Não tenho a menor ideia. Ou não sei. Aí é que é o problema, não é? Aí as irmãs, então, se o marido não sabe o que você quer receber no seu aniversário, é um problema. Até porque se você não lhe disse diretamente, você já disse várias pistas. Não é? O aniversário não está nem perto e já começa a dizer, sabes aquilo que eu vi na loja tal, no sítio tal, ou aquilo que a fulaninha lá tem, ou aquilo lá que a outra tem, você vai dando pistas, não é? Quando chega o dia, quando você desembrulha, se não é aquilo, é um problema. Estou certo ou não estou? Vocês não fazem isso com os vossos maridos? Aí é só a Soninha que faz. Brincadeira. Amém, irmãos? Se você é só eu, não tenho a menor ideia. Mas é que eu não conheço. Mas se fosse no primeiro dia que eu conheci, alguém me dissesse assim, olha, qual é a comida preferida dela? Eu dizia, eu não sei. 19 anos depois, se os irmãos chegassem a mim e dissessem assim, dos 3 restaurantes, qual é que a senhora gosta mais? Eu não tenho a menor ideia. Não sei nem o que é que ela gosta de comer. Significa que eu passei 19 anos com a pessoa sem sequer perceber os gostos da pessoa. Estão a entender? Eu não sei quantas vezes a minha esposa vai usar isto contra mim daqui nos próximos 19 anos, não é? Só de eu estar a dizer, cada vez que eu falhar, vai dizer, então tu conheces ou não conheces, não é, amor? Ou então escolher um que eu gostasse, que ela gostasse. O que é que eu quero dizer? Gostasse, que ela gostasse. De repente eu olhava para a lista e estava lá um que eu gostava realmente. Olha, eu acho que ela gosta deste. Porque quem gosta daquele sou eu. Fiz-me entender? Eu dizia assim, olha, vamos imaginar assim. Imaginar que eu gosto muito por exemplo, os irmãos diziam assim, olha, o que é que a senhora gosta de mais? Oliver Garden, do Popeyes ou McDonald's? Imagina, gostava muito de galinha frita e dizia, Popeyes. É o que ela gosta mais, baseado no que eu gosto. Eles diziam que é egoísmo. Que é egoísta. No aniversário da esposa, ele escolheu o que ele quer. Comer não o que ela quer. Não é? Tinha um colega meu que queria muito um cão, né? E a esposa não queria, de jeito nenhum, o cão. O que é que ele fez? No dia dos namorados, comprou um cãozinho e ofereceu a ela. E eu virei para ele e disse assim, mas isso resulta? Se resulta, a gente chora um bocado e diz, erro sempre, tal, não sei o quê. Ela ficou com pena, ficou com o cãozinho. Eu disse assim, isso vai resultar? Ele resultou, não durou nada, divorciou. O mais interessante da história é que ela ficou com o cãozinho. Que era ela que não queria. Triste, irmãos. Lamentável, foi verdade isto. Lamentável. Não estou a dar um exemplo bom, não. Foi triste e lamentável. Tá? Fez isso com o carro também. Ela queria um BMW, um Mercedes, e ele queria um BMW. E ele também comprou e deu a ela, né? Claro, ao fim de um tempo deu problema, né? Egoísmo. Irmão, você entendeu mais ou menos o exemplo que eu dei? Quem não entendeu? Todo mundo entendeu o exemplo? Entendeu? O que é que isto tem a ver com o Deus desconhecido? O próximo slide, por favor. Louvor e adoração. O que me pode levar a crer que posso oferecer qualquer coisa como oferta de louvor e adoração a Deus? Será que Ele não tem desejo em ser adorado? Ou será que eu não o conheço o suficiente para saber o que Ele deseja de mim? Irmão, o que é que pode levar alguém a crer? E eu para responder à questão, ou os irmãos para escolher o restaurante que levaram a Sorinha no aniversário, vieram perguntar para fazer o que ela gosta, o que é que nos leva a crer que você pode fazer qualquer oração a Deus, qualquer louvor? Ele não tem desejos? Ele não tem gostos? Você pode fazer qualquer coisa para Deus? Qualquer coisa serve? Dá qualquer coisa, Ele aceita qualquer coisa. Dá algum jeito, do jeito que você acha melhor. Eu pus as mesmas perguntas quase iguais, as mesmas respostas, quase iguais. Só ajustei. Se você responder qualquer um serve, você mostra desrespeito por Ele e pelo que Ele deseja de mim. Qualquer adoração serve a Deus. Qualquer louvor serve. Se você responder não tenho a menor ideia, significa que Ele é para si um Deus desconhecido. Quando a gente não sabe como agir com Deus, é porque nós não o conhecemos verdadeiramente.
A gente não sabe quem Ele é. Uma grande parte das respostas de Deus, ou a maioria, ou quase todas, ou 99%, ponto não sei quantos delas, estão na Escritura. Quando você diz, eu não sei o que é que Deus quer comigo, significa que você não leu, não procurou, não ficou na presença, não conhece. Porque Ele se revela através da Escritura. Como posso eu dizer que não conheço a Deus? Está aqui. Ou então escolher um que eu gostasse que Ele escolhesse, baseado nos meus gostos. Egoísmo. Não é o que Ele gosta, é o que eu gostaria que Ele gostasse. E eu vou-lhe dar um exemplo muito claro. Quando você canta o louvor que você gosta. Já ouviu isso? Eu gosto muito de cantar este hino. E você canta repetidamente e você pensa que está a louvar ou a adorar a Deus. Você está a satisfazer-se a si próprio no hino. Você já parou para pensar se a letra agrada a Deus? O nosso conceito do que Deus gosta vai ao ponto de você ouvir uma música e se o ritmo não for o ritmo que você está habituado a ouvir, ou que você gosta, você diz que Deus não se agrada. Onde é que está na Escritura que Deus gosta do ritmo dos hinos da harpa? Onde é que está na Escritura? Você ouve um coral a cantar e você diz, porque você gosta bonito, você diz, parece os anjos no céu. Como é que você sabe? Porque você gosta? Não é... Irmãos, às vezes eu por brincadeira faço isso com alguns irmãos, assim, pais, por brincadeira, acaba o culto e eu digo, você gostou do culto? E o irmão, por educação, diz, sei. E a minha resposta é também, não interessa, que o culto não foi para si, foi para Deus. Você veio a este lugar adorar a Deus, não foi para encher o seu ego. Culto não existe para encher ego de ninguém. Culto é adoração a Deus. A sua vida é um louvor a Deus, ou tem que ser. Não é o que eu gosto, não é a palavra que eu gosto, não é a música que eu gosto. É a música, é o louvor, é a adoração que Ele se agrada, que fala dEle, que menciona quem Ele é, que exalta a Ele. Tem um monte de música aí, irmão, gospel, que só faz sentir bem a mim próprio, porque Deus abomina. Porque não é sobre Deus, não exalta a Deus, não glorifica a Deus. E porquê é que tem tanta gente a cantar? Porque Deus tem sido um Deus desconhecido para o seu povo. Porque tal e qual Paulo chegou a Atenas e disse, o Deus desconhecido, o Deus que vocês não conhecem, é aquele que eu vos anuncio. Está a fazer falta anunciar dentro do povo evangélico o Deus que tem se tornado desconhecido para nós. O Deus que o povo não conhece mais. Que consegue cantar uma música que é completamente contrária à vontade de Deus e dizer que Deus se agrada daquilo. E não é porque saltou no seu ouvido, porque lhe parece bonito, que significa que Deus está a gostar. Mas é se a letra fala de quem Deus é e exalta a Deus. Irmãos, a ignorância no meio do povo de Deus tem sido tão grande que em vez de ensinarmos um novo convertido a orar, a gente diz-lhe, fecha os olhos e fala que Deus ouve. Quem é que disse que Deus faz isso? Se sincero o suficiente para Deus ouvir. Tem um monte de gente sincera o suficiente para ir para o inferno. Jesus ensinou os discípulos a orar. Eles chegaram à beira de Jesus e disseram assim, Senhor, ensina-nos a orar. Eles nunca disseram, Senhor, ensina-nos a fazer milagres, Senhor, ensina-nos a pregar, ou Senhor, ensina-nos uma técnica de evangelismo. Eles disseram, Senhor, ensina-nos a orar. E o que é que Jesus fez? Fechai os olhos e falai. Foi. Não. Quando orares, direis assim, Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Então é para decorar aquilo. Não. Há um padrão na oração, sabia? Começa a oração exaltando e glorificando a Deus. Não é fechar os olhos e dizer qualquer coisa.
Talvez no início do cristianismo, quando alguém acaba de aceitar Jesus, talvez há uma oração que funciona. Você fecha os olhos, você é sincero e o Pai ouve. Quando nós casamos, eu e a minha esposa, a primeira refeição que nós comemos juntos depois de casar, ela já se está a rir, a seguir ao café da manhã, ao pequeno almoço, foi uma sanda de batata cozida. Você já comeu sanda de batata cozida? Mas depois de casar não tem coisa mais romântica. Nós fomos almoçar num sítio, eu não conhecia, era em Espanha, e nós parámos, vimos o mole e pedimos aquilo que achámos no menu, que era bom. E era não sei quê, não sei quê, de não sei quê. Ora, com tanto não sei quê, veio uma sanda literalmente de batata cozida. Nós começámos a comer aquilo, o mole quase vazio, não foi, filhota? Começámos a comer aquilo e disse, olha, está bom, mas ela está. Saímos de lá para fora e depois eu insisti mais um bocadinho. A filhinha estava bom. Diz ela, não. Eu disse, nem eu gostei. Naquela hora foi engraçado e desculpou. Agora experimenta lá agora no nosso aniversário de casamento, que faz 15 anos agora, 19 anos porque a gente namorou. Namoramos separadamente durante 5 anos e depois casamos. E vai fazer 15 anos agora em dezembro, tá? Agora, ao fim de 15 anos, eu vou levar ela para jantar o mesmo sando de batata. Funciona? Não. Está certo. Agora tem que ser aquele restaurantezinho francês lá em Rutherford, né? Porque senão é um problema, né? Porque agora eu sei que ela gosta, tudo funciona, a gente já conhece, né? Ela volta a comer a sanda de batata e diz, não, é só para recordar aquele dia. Ela atirava com a batata na minha cabeça e esfregava-me o pau nos olhos, né? O cara dizia, que é isso? Já devias saber que eu não gosto disso. Você está a entender? Escuta uma coisa, você acha que a sua oração hoje pode ser a mesma de quando você aceitou Jesus, que você não sabia orar? Tem que ser a mesma coisa? Se você fecha os olhos, o senhor vai ouvir isso? Lá vem ele com a mesma ladainha, não aprendeu nada, não cresceu nada, não me conhece, como é que ele me quer servir? Ele não sabe quem eu sou. Ele não sabe que eu não me agrado do que ele diz. Eu não tenho prazer no que ele diz. Sabe quantas vezes o povo de Israel foi chamado a atenção porque Deus não tinha prazer neles? Porquê? Porque eles não obedeciam, não faziam, não serviam o Senhor como Ele é. E Deus disse, eu não tenho prazer neste povo. Eu não tenho prazer neste povo. Deus quer ser louvado, adorado, nos criou para seu louvor. Foi o que cantamos hoje. Ele quer ser adorado por nós, mas tem forma de o ser. Ele quer que você ore, mas tem princípios. Ele quer que você o conheça, mas não de qualquer jeito. Você não vai de qualquer jeito falar com alguém, vai? Você vai a alguns lugares de uma forma, você vai a outros lugares de outra. Estou certo? Você não vai a um restaurante de gala de shorts, vai? Você põe uma calça comprida, né? E se for um jantar da Assembleia, você leva uma gravata, né? Vou falar para os homens, né? As irmãs levam um vestidinho comprido, né? Amém? Porquê? Porque você foi a um local que diz isso. Mas eu telefono para si e digo, mas vai tomar café no Dunkin' Donuts? Você vai de qualquer jeito, né? Deixa eu ver quem mais Isabel é que percebe Dunkin' Donuts. É isso, irmã Isabel? No Dunkin' Donuts você vai de qualquer jeito. Você vai no Dunkin' Donuts à beira da rua. Você acha que pode falar com Deus como você fala com qualquer pessoa na rua? E Deus vai ouvir isso. Você pode abrir a boca e cantar a música que lhe soa melhor aos seus ouvidos. Como é que ela está a soar nos ouvidos de Deus? Como é que eu posso saber isso? Irmão, eu sempre disse, muitos anos que eu digo isto, Deus não anda a jogar às escondidas da gente. Deus não anda a jogar ao esconde-esconde, lá como, não sei como os irmãos falam no Brasil, esconde-esconde. Esconde-esconde, aquele que um esconde e o outro vai à procura. Deus não anda a jogar ao esconde-esconde com a gente. Deus é um Deus que se revela a quem o busca, a quem o procura. Para que você possa louvar a Deus como Ele quer, você tem que saber como Ele é. Para que você possa orar a Deus que é todo-poderoso, você tem que conhecer o poder dEle. Para que você possa louvar um Deus que é onisciente, você tem que entender o que é onisciência. Para que você possa glorificar a Ele e Ele ser exaltado na sua vida, você tem que saber quem Ele é. E o problema do povo de Atenas é que eles honravam, mas não sabiam quem Deus era. E Paulo foi lá para lhe explicar.
E disse: esse que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Irmão, o mundo carece de ser evangelizado. Você quer ir lá fora e pregar um Deus que você não conhece? Como é que você pode ir lá fora e pregar um Deus que você não conhece? Você acredita que faz falta professores de chinês? Acredita? Vá lá você então ensinar chinês. Você pode ensinar chinês? Algum daqui pode ensinar chinês? Alguns irmãos dizem assim: olha, português, talvez inglês, alguns talvez espanhol, ou até podia. Chinês você pode? Ele e o irmão têm um nervo asiático que pode ensinar chinês. Piada do outro dia. Irmãos, você pode ensinar chinês? Você pode ensinar chinês a alguém? Não, porquê? Porque você não sabe. Você pode pregar a Cristo e Cristo crucificado só se você o conhecer. Você pode orar a Ele só se você souber quem Ele é. Você pode adorar a Ele só se você souber o que Ele gosta. Você vai oferecer um sacrifício de louvor, uma oferta de louvor ao Senhor, tem que ser a partir de uma coisa que Ele gosta, não é, irmãos? Ou não? Estamos a chegar em algum lugar com isto, irmão? Dá para você entender? Você quer oferecer um sacrifício de louvor ao Senhor, uma oferta de adoração, você tem que saber o que é que a pessoa gosta. Os irmãos, para saber onde levar a Soninha, chegaram a minha vez e disseram assim: o que é que ela gosta? E eu disse: Olive Garden. Então vamos lá. Você quer oferecer? Deus é um Deus, Ele é espírito, mas Ele é pessoal. Ele tem gostos. E às vezes nós criamos uma ideia de que Ele gosta de determinada coisa. Há pouco eu falei dos hinos da harpa. Eu não disse que Deus não gostava dos hinos da harpa, nem que Ele gostava. Eu não disse que Ele nem gostava, nem que Ele não gostava. Como é que eu sei de que Ele gosta? Quando eu pego na letra de um hino da harpa e analiso pela Escritura e digo: não, é isto que Deus gosta. É nisto que Deus é honrado. É nisto que Deus é glorificado. Mas eu preciso o conhecer para eu saber isto. Às vezes nós ouvimos uma oração muito eloquente. Irmão, levanta para orar e ora muito bonito. E você diz assim: eu não sei o que está no coração dele. Irmão, se você ficar atento à oração, você sabe o que está no coração dele. Se você ficar atento à oração, você sabe se ele realmente está a glorificar a Deus ou não, se ele conhece a Escritura ou não. Depende do que é que ele está a orar. Ele está a orar em benefício próprio? Ele está a orar exclusivamente em benefício próprio? Ele ou é carnal, ou é alguém muito novo no Evangelho. Ele está a orar para que a glória de Deus seja manifesta. Ele está a fazer a oração de Jesus: Senhor, se possível, passe este cálice, mas seja feita a tua vontade e não a minha. Ele mostra maturidade. Porque Ele quer o que é que a glória de Deus primeiro. Ele quer que Deus se manifeste. Ele quer que a vontade de Deus seja feita. Ele é alguém que conhece a Deus. Mesma coisa que a pregação da palavra. Como é que você pode ficar sentado no banco desta igreja, ouvir eu a pregar? Como é que você sabe que eu estou a pregar a verdade? Se você conhecer o Deus da verdade. E como é que você conhece o Deus da verdade? Você conhece pela palavra da verdade. Você acredita que esta é a palavra da verdade? Escrita pelo Deus da verdade? Então você, para saber se eu estou a pregar a verdade, você tem que conhecer a palavra da verdade. Você tem que conhecer o Deus da verdade. Você tem que estar diante do Deus da verdade. Meus amados, o meu desejo, o desejo do meu coração, com tudo isto e com esta mensagem, e com tudo isto que eu trouxe para vocês, irmãos, esta tarde, e que nós vamos começar, querendo Deus, esta terça-feira, logo a seguir a oração, a estudar os atributos de Deus. Vamos minuciosamente estudar os atributos de Deus, um a um, calmamente, pausadamente. É que você possa ter uma tenue, uma pequena ideia de quem Deus é. Que se você tiver uma ideia completa de quem Deus é, você morre, você não aguenta. Porque Deus é muito mais do que o que você pode alguma vez imaginar. Se você conseguisse ter uma ideia de quem Deus era, você morria. Nenhum ser humano conseguiu alguma vez. Mas o meu desejo é que nós possamos ter uma ideia da grandeza, da soberania, do poder, da majestade e da glória
de quem Deus verdadeiramente é. Meu desejo, amados, é quando você entrar nos portões celestiais, você possa ver o Deus e estar na presença do Deus que você começou a conhecer agora. Alguém diria que nem a eternidade das eternidades dará para nós conhecermos tudo que Deus é. E alguns irmãos aí vão discordar de mim, porque talvez, de repente, você tenha na sua ideia que quando o nosso corpo for glorificado, o seu entendimento vai ser aberto e você vai entender tudo quanto Deus entende. I'm sorry, you're wrong. Você não vai entender tudo que Deus entende. Você sim vai ter o seu corpo glorificado, você vai ter a sua mente aberta, mas entender tudo que Deus entende, não, porque você nunca vai ser Deus. Mas sim, você vai passar a conhecer Deus da maneira que você agora não consegue ver. Mas cabe-nos a nós, povo dele, conhecê-lo. Você já reparou que quando o Obama foi eleito, eleito presidente aí, uma das coisas que ficou notórias para nós portugueses, os irmãos portugueses, é que o Obama tinha um cão português. Eu não sei que piada tem isto, para mim não tem lógica nenhuma, né? Mas tem um cão português. Todo mundo ficou, os portugueses ficaram todos contentes. Olha, o Obama tem um cão português. É só a raça, irmãos, é o nome daquilo. Mas é o cão português, né? Todo mundo ficou contente. E você fica a conhecer um bocadinho mais do Obama, né? Ficar a conhecer que o Obama tem esposa, que a esposa está aí envolvida em tudo que é atividade social só para dar nas vistas e tal. E você fica a conhecer a família e tal, não sei o quê, aquela coisa toda. E você tem o cão, que o cão é português, né? Você conhece um pouco mais do Obama, né? Se ele passar aí na rua, você diz, oh, Obama! E ele vai ver lá para trás e vai dizer o seu nome, né? Não, claro que não vai. Eu faço ideia de quem você é. Mas a gente quer conhecer quem ele é. E é só o presidente dos Estados Unidos. Daqui a uns anos deixa de ser bem outro, pior, não é? Pensou que eu ia dizer melhor? Não, o mundo vai de mal a pior, não é? Possivelmente é pior, não é? Mas vem outro. Tá, não vou discutir política agora aqui. Nem é o nosso interesse. Mas vem outro aí e deixou de ser aquele, não é? Depois você vai ver ele a fazer outras coisas, não é? Tipo o Bill Clinton e o George Bush a fazer outras coisas, não é? E você vai acompanhando essa gente assim. Irmão, quando você conhece a Deus, você não conhece alguém que está por um período de 4 anos e vai embora. Você está conhecendo o Deus eterno, com quem você vai passar a eternidade. Não é um período de tempo, não é um bocado. Não é aquele que supostamente manda na América. É aquele que governa o mundo, os céus e toda a criação. É aquele que é Senhor de todas as coisas. É o soberano Deus. O meu desafio para vocês, irmãos, é que nós possamos estudar esse soberano Deus. Não é o que não queria, irmão, que você viesse só a lição à terça-feira e ouvir aquilo que eu vou contar. Eu gostaria que você viesse e você estudasse, e você fosse para casa, e você lesse, e você orasse, e você tenha comunhão profunda e absoluta com esse Deus. Que quando você ouvir, e agora vou por aqui aspas, só criando a figura aqui do Obama, Obama. Ele vai virar para trás, não sabe quem você é. Quando você estiver na presença dele, quando você dobrar os joelhos diante dele, você possa saber quem ele é e ele possa saber quem você é. Mas ele sabe todas as coisas. E é. Mas no último dia, ele vai dizer a muitos, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. O meu desejo é que você possa conhecer a Deus e ele possa saber quem você é. Eu estou a falar aqui, ele conhece todas as coisas, ele sabe quem você é. Eu estou a falar no sentido do relacionamento. Alguém disse, você chegava nos portões da Casa Branca e você batia e dizia, eu quero falar com o Obama, eu sei quem ele é. Eu chegava lá, batia e dizia, eu quero falar com o Obama, eu sei quem ele é. Eu sei até que ele tem um cão português, eu sei tudo sobre ele. Você acha que alguém, por eu dizer isto, deixava-me entrar? Mas se ele saísse lá de dentro, e esta história não é minha, foi uma figura que eu ouvi de alguém, saísse lá de dentro e disse assim, é o Daniel, anda Daniel. Eu podia entrar. Assim é o reino dos céus. Não está em causa que você sabe quem Deus é. Todo mundo sabe quem Deus é. Que Deus existe. Não está em causa. É se você o conhece. E se ele conhece, no último dia ele vai dizer, vai abrir e vai dizer, entra bendito meu Pai. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus? Você quer ser conhecido dele? Vamos estudar quem ele é. Meus amados, outra vez eu não quero só que você venha à terça-feira ouvir. Eu quero que você estude, se possa debruçar e possa conhecer e possa ir para casa buscar a esse Deus. E quando você entrar na presença dele, você sabe quem ele é, sabe o que ele deseja de si,
Sabe a adoração que há de prostrar diante de Deus. Se nós fizéssemos isto, nós, no geral, agora o povo de Deus, fizesse isto mais, o povo de Deus não seria enganado. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. Precisamos de o conhecer mais e mais. E esse é o meu desafio para vocês. Foi só a introdução hoje, irmãos. Esse é o meu desafio para vocês. Que nós possamos conhecer a Deus. Que nós, quando orarmos, Deus se agrada. Quando nós louvamos, Deus tenha prazer em ouvir. Porque estamos fazendo de acordo com aquilo que Ele é. E não daquilo que nós achamos bem aos nossos olhos ou que nós julgamos que Ele gosta. Mas que você possa ter confiança no seu louvor, na sua adoração. Você está louvando, orando, você está buscando a Deus como Ele determinou pela sua palavra que é e quer. Mas para isso precisamos conhecer os atributos dele. Vamos orar ao Senhor. Vamos pedir ao Senhor nesta tarde que Ele possa iluminar a nossa mente e que aquilo que nós estudarmos, irmãos, e aquilo que Ele se possa revelar a nós e nós possamos aprender mais dele. Querido Deus e Pai, diante da Tua glória e da Tua majestade, ó Pai, entendendo a nossa pequeneza, a nossa limitação, nós te pedimos, ó Pai, que pela Tua misericórdia, a Tua graça, Tu possas te revelar a nós e nós possamos aprender quem Tu és. Queremos Te conhecer, ó Deus. Não Te queremos conhecer só de ouvir falar. Queremos ter uma experiência pessoal contigo, Senhor. O Deus que se relaciona conosco. Queremos Te conhecer para Te servir como Tu queres, para adorar a Ti, Senhor. A Ti e só a Ti, porque não temos outro além de Ti. Te louvamos, ó Pai, e Te adoramos em nome de Jesus. Amém.